Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar louvando o Senhor ainda com o hino de número 409. Glórias a Deus. Hino de número 409 da nossa harpa cristã. Amém? Eu é o Senhor. Glória. Vamos louvar o Senhor. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, e é a
alegria. Tá? Eu disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, orarão novas línguas. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão nova língua. 18. Se beberam amor de contigo, não os fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e curarão. Ora, o Senhor, depois de ter restaurado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Todos. E eles, tendo partido, Pregaram por todas as partes, operando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Muito bem. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Quero pedir oração da minha esposa, que continua ali internada, se recuperando de uma pneumonia. Tá? E os doutores resolveram guardar ela ali por alguns dias. Ela não é nada grave, mas tem que se cuidar. Né? Minhas filhas Joelma está lá com ela, acompanhando ela. Quero agradecer os irmãos que têm mandado mensagem, alguns foram lá hoje, estiveram ali. Deus abençoe. Os irmãos vão por ela. Bem, meus amados, creio que amanhã ou depois ela já estará de alta. Para a glória do soberano nome de Jesus Cristo. Hoje o João teve que cozinhar para mim. Por isso que é bom você ter um gelo que é cozinheiro, viu? Se não tivesse, eu tinha que comprar quentinho. Né? Detalhe que Tem que comeu cozinhar. 3 vezes. É? Detalhe que comeu 3 vezes. Não entendi. Detalhe que só comeu 3 vezes. Comi 3 vezes. Tá vendo? Entregou. É? Não sabe guardar segredo. Não sabe guardar segredo. Entendeu? Então, meus amados, é desse jeito. Aí, certamente agora na janta deve ter mais. Mas hoje, se tem um feijão tropeiro aí, não precisa, né? Entendeu? Então, que Deus abençoe. Os irmãos orem por ela. E a companheira, como sabe que a minha esposa é companheira, tanto com as moças, aqui na sede, né? Com as irmãs, na cantina, tudo. Né? E essas ausências entristecem a gente. Mas Jesus são coisas que ocorrem no nosso dia a dia. Orar pelo presbítero Jorge, continua internado ali no Hospital Evangélico. Também, também o pastor Paulo, lá de Nova Friburgo, filho do nosso tesoureiro, irmão Gessé, que veio passar um dia aí, passou mal, está internado, tivemos ali orando por ele também, está internado em Caraguá. É bem, amado? Então tem muitos motivos de oração para nós orarmos. Vamos mais nessa noite para a esquerda das nossas orações, levanta a mão e diz amém. Amém. Vamos orar, presbítero irmão Eli Damar, estará orando a Deus. Ele teve um grande livramento essa semana também, irmãos. A Mara deu uma batida na roda do carro dele, e se ele tivesse abrido a porta, a gente estava cantando hoje lá o hino 26, Glorioso e Vitória Pensares. Ou 202. Mas a sua oração é forte. Jesus foi lá e cortou o laço da morte, e você está aqui. Por isso que o seu nome é Eli Damar, né? Não dá para poder matar, não. Glória a Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, o pastor sempre fala aqui. Ainda que você esteja pensando que não vale nada aqui nessa terra, mas aquele crente bem fraquinho ainda é a menina dos olhos de Deus. Aleluia! Você só tem que agradecer a Deus. Que eu estive na beira da morte e Deus me livrou. Porque Deus é Pai. Amado e eterno Deus. Pai querido, neste momento, Senhor, agradecido por essa oportunidade, Senhor, que tens concedido diante da Tua presença.
Pai querido, nessa noite pedimos, Senhor, neste momento, por todos os nomes que foi mencionado aqui nessa noite. Oh, Senhor da glória, tem misericórdia desse povo, meu Pai. Por aquele que se encontra no hospital neste momento, até mesmo pensando em desistir da sua vida, mas o teu poder é muito maior do que nós pensamos, Senhor. Ah, Senhor, nesta noite, pedimos, Senhor, a porção do teu Espírito aqui nesta noite. Se tu quiseres, Senhor, batiza a crente com o Espírito Santo, dá seu Deus precioso, porque precisamos estar na tua presença. Pai, eu te peço essas bênçãos no meu nome, mas é do seu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reine para todos sempre. Amém. Muito bem. Podia sentar, meus amados, antes de passar o diácono Jorge, que vai conduzir o culto à noite. Eu mesmo? Glória a Jesus. Eu vou apresentar nessa noite os irmãos que estão conosco, nesta oportunidade que o Senhor Deus proporciona. Mais uma vez conosco, o pai do diácono Johnny, e nosso amado irmão Gessi. Fica de pé nessa noite, meu amado. Quantos conhecem o nosso irmão Gessi? Levanta a mão, deixa eu ver. A igreja quer receber com aquele bem-vindo, pentecostal e doloroso, diga bem forte. Começou isso, bem? Também o nosso irmão Haroldo, fica de pé, e a nossa irmã Laureli, tá? Irmão Haroldo é lá de Alcântara, Assembleia de Deus de Alcântara, Rio de Janeiro, mas casou com a irmã Laureli. E eu falei que ele casou com essa igreja, né? Casou com a irmã Laureli e casou com a igreja, tá bom? A igreja, quarta-feira, teve lá na Barra do Taquaraçu, operando lá, botando pecado lá, e está conosco nessa noite. A igreja quer receber nosso irmão Haroldo como bem-vindo, diga bem forte. Glória a Deus. Nesta noite, mais uma vez conosco, meus amados, nosso querido e amado pastor José. Tá? Já esteve aqui. Quem lembra o dia que ele esteve aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Primeiro tem memória boa, todo mundo estava aí. Eu não sou crente fugitivo. Entendeu bem? Gostaram do Senhor e quer te ouvir novamente. A igreja está feliz pela vida do pastor José conosco nessa noite. Quer receber com aquele bem-vindo pentecostal e doloroso, diga bem forte. Muito bem, Deus abençoe, pastor. Sinta-se bem em nosso meio, daqui a pouco o Senhor estará pregando a mensagem da palavra de Deus. Glória a Jesus. Meus amados, então nós vamos nessa noite ouvir os conjuntos que vão louvar a Deus na autoridade do nome do Senhor Jesus. Vamos começar com os adolescentes, tá? Estão sem a presença da Joelma aí hoje, né, minha filha, mas está aí a Dilane, tá? Os irmãos para dar sequência ao culto de louvor a Deus. Logo após os adolescentes, quero ouvir o nosso amado irmão Gessi cantando mais um hino aqui nessa noite, como ele cantou aquele dia, tá bom? Vamos ouvir primeiramente os nossos adolescentes nessa noite louvando a Jesus. Glória a Deus. Tá? Enquanto isso, você vai glorificando a Deus e adorando a Jesus nesta noite. Thank
paz do Senhor, paz do irmão. Eu sou cantor, não, mas ele me mandou um cantor. Eu gosto de cantar, né? Às vezes eu costumo errar o menino, mas não tem hipocrisia, vai. As pessoas que não vão dizer, nem sabem o quanto que estou, né? Pois é, Deus é por nós, né? Não podemos deixar de fazer a vontade de Deus. Aleluia. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele eu for mandado a qualquer lugar, seguirei ao meu mestre, seguirei ao meu mestre.
ficaram louvando ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, na paz do Senhor. Vou ler Provérbios 11, 1 e 2. O peso falso abominância ao Senhor, mas o peso justo lhe agrada. Quando vem a soberba, vem também a desonra, mas os humildes estão com a sabedoria. Agradeça a oportunidade em nome de Jesus. Eles ficaram louvando ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Logo após, vamos ouvir mais um adolescente, tá? Luiz Fernando ou Davi. Essa dupla se anda junto. Davi ou Luiz Fernando? Vocês escolhem aí. Ó. Glória a Jesus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Me peguei pelo pão.
Luiz Fernando. Logo após a Jaciane louvando a Deus com louvor nessa noite. Logo após o Luiz Fernando. Glória a Deus. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Ah, Senhor. Vou ler Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Vamos ouvir a Jaciane louvando a Jesus nessa noite. Enquanto a Jaciane canta, nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Vamos ficar de pé nessa noite, meus amados. Enquanto ela vai louvar a Deus, nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, nossos dízimos, para a manutenção da obra de Deus. Pastor Valteci, orando a Deus nessa noite. Estava discutindo, conversando com a esposa em casa sobre algumas coisas que a gente faz. Que o nosso mundo evangélico acontece. A gente vinha falando sobre aquele pastor Moisés, que canta a música Ferrolho. Aí falam que a gente não pode mais cantar as músicas dele. Que eu ouvi também, né? Eu ouvi e ouvi. Ele realmente falou na entrevista que ele não cria na Santíssima Verdade, essas coisas. E também que a gente não pode mais estar traduzindo da flor de início, porque agora a empresa tem um filho. Eu acho que a gente deixa de louvar a Deus com o hino glória que foi louvado agora. Eles vão dar conta a Deus lá em cima, não é a minha, não é assim. Como é que a gente tem que louvar esses hinos? Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia! Amém? Então continue adorando, porque essa música foi louvada uma vez lá no Rio de Janeiro, lá na igreja que eu estava, pastor. Se o dirigente, o pastor foi chamado para pregar, ele pregou. E depois eu falei assim, aí no final ele falou, você questiona e adora. Aí ele disse, eu questiono. Aí eu levantei lá e falei, eu adoro. Aí ele ficou sem graça. Aí ficou me olhando e eu falei, fui chamado para ser adorador. Então, irmão, tem coisas que às vezes a gente tem que estar aqui ligado. E louvar a Deus com nossa força, nosso espírito, adorando Ele com tudo que nós temos. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te pedimos, Pai amado, que venha abençoar, Pai amado, as nossas ofertas e aumentá-las a 30, a 60 e a 100 por cada uma. Porque aqui, Pai amado, aleluia, não há o nosso desejo, Pai, porque o nosso desejo seria estar com muito mais, mas que tu venha nos abençoar, Pai, para que este momento chegue e possamos pôr aqui, Pai, realmente o que está em nossos corações, Pai, para adorar a Ti com as nossas ofertas e com as nossas, Pai amado, súplicas, também, Pai amado, os nossos pedidos e também, Pai amado, com toda a nossa adoração, Pai. Isso é o que nós pedimos, agradecido no santo nome eterno de Jesus. Amém. Muito bem. Pode assentar, irmãos. Jaciane louvando a Deus. Logo após o Johnny também louvando o Senhor. Logo na sequência. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Estou
Eu agradeço a oportunidade, em nome de Quantos Jesus. podem glorificar o nome de Jesus? Aleluia. Vamos ouvir o Johnny louvando ao Senhor, irmãos, essa noite. Depois, os adolescentes com mais louvor, e nós já vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Johnny, adolescente e a mensagem da palavra de Deus. Quantos querem ouvir? Diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu amo o Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vou cantar o hino, já tem um tempo que eu queria cantar ele, porque eu ouço muita gente cantando. Não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou aqui e quero ser o poder. Contigo é melhor do que
segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Eu deixei em casa o meu esboço, então eu estou à mercê da misericórdia de Deus, porque o que eu anotei, deixei em casa, mas eu creio que Deus não esqueceu de nada dentro da sua vida. Capítulo 4, versículos 1 até o versículo 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo. Amados, é uma das cartas mais especiais das Escrituras, esta segunda carta de Paulo a Timóteo. É considerada até pelos eruditos como o maior tratado de teologia que alguém já tenha escrito. Esta segunda carta, acompanhada da carta a Tito, mais a primeira carta, formam na Bíblia as três pastorais. São as cartas escritas por Paulo na sua prisão. Na realidade, a distância de uma para a outra é grande e não são tão próximas. Quando Paulo escreve a sua primeira carta, ele ainda na prisão, ele diz a Timóteo que ele está no fim e que ele deve apressar-se para estar com ele. Mas Paulo tinha esperança de sair da prisão e ter com Timóteo, visitar ainda algumas igrejas. Mas logo sai a sentença da sua morte. Então ele, Paulo, apressa e escreve a segunda carta. E nesta carta ele vai dar as instruções mais delicadas a respeito do Evangelho. E quando chega aqui nesse capítulo 4, muito embora toda a escrita não era dividida em capítulos e versículos, eram palavras escritas em linhas. A divisão da Bíblia em capítulos e em versículos veio muitos anos depois da existência das Escrituras. Foram alguns eruditos que foram separando livros por livro, organizando a Bíblia e separando então versículo por versículo. Então, quando ele chega neste final de carta, que é dado no capítulo 4, ele vai dar as suas últimas instruções a Timóteo, que é um obreiro treinado por Paulo. Paulo se apaixona tanto pelo obreiro Timóteo, que Paulo, ele luta para fazer de Timóteo o seu substituto, o seu seguidor. Então ele vai instruir Timóteo sobre o presente e sobre o futuro, porque o passado para Paulo já não tinha nenhum significado. Ele chega a dizer que ele estava só na prisão. Ele diz aqui nesse capítulo 4, se queixando a Timóteo, ele diz assim no versículo 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Ele está se queixando da solidão que ele está sofrendo diante das acusações
Então ele vai dizer, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos da sua vida e no seu reino, que pregues a palavra. Pregues a palavra. Não temos outro assunto, querido, no reino de Deus. Não temos outro assunto no que concerne a nós, com relação à nossa participação aqui na terra, no reino, a não ser pregar a palavra, proclamar a verdade do Evangelho, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então Paulo está dizendo, Timóteo, aconteça o que acontecer, que eu morra, que eu viva, que eu saia da prisão, que eu permaneça aqui, pregue a palavra. Pregue a palavra. Ija a tempo, fora de tempo, redarpa, repreenda, exorte com toda longanimidade e ensino, ou seja, em doutrina. Paulo está dizendo que você deve tanto pregar quanto deve ensinar. Aí ele vai dizer o porquê. Ele diz, porque virá tempo em que não sofrerão mais essa doutrina. Palavra pregada não surtirá mais efeito nas pessoas que ouvirem. Ele diz, porque eles vão amontoar para si, depois de terem comichão nos ouvidos, doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Eu tenho sido convidado pela misericórdia de Deus, porque eu não sou nada, irmãos. Eu não sei o que Deus viu em mim. Eu não sei o que as pessoas veem em mim. Mas, de vez em quando, eu sou convidado para estar em alguns ambientes, em alguns lugares, e palestrar sobre alguns assuntos. E, pela misericórdia de Deus, eu chego lá e, com muita simplicidade, eu começo a expor a verdade do Evangelho. Estava numa faculdade, onde as pessoas me convidaram para dar uma palestra de abertura. E eu comecei a pensar, meu Deus, que vou falar nesse ambiente? Então me veio essa palavra de Paulo. Ele diz, pregue a palavra. Eu não tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que pregar esta palavra. Não importa diante de quem você estiver, não importa onde você estiver, a palavra precisa ser pregada. As pessoas estão querendo ouvir a filosofia. Hoje, eu estava na escola dominical lá, na Igreja da Missão, acompanhando o pastor Lucas. E a lição me chamou a atenção, porque falava de Paulo em Atenas, pregando no Areópago. E me chamou a atenção, meus irmãos, que muitos de nós não estão atentando para isso. Paulo chega numa cidade que era tocada, movida pela filosofia dos gregos. Mas Paulo encontrou lá vários altares de vários deuses. O estudioso chegou a dizer que lá naquela época tinha 30.000 altares a deuses desconhecidos e tinha um altar vazio, que não tinha nome de Deus nenhum, estava escrito a um Deus desconhecido, porque Atenas era um lugar que todos os viajantes gostavam de visitar para ouvir as filosofias que eram proclamadas no Areópago, que era uma praça em circunferência, onde se juntavam multidões para ouvir os grandes filósofos. E eles gostavam do que ouviram, mas quando Paulo chega ali, Paulo encontra um altar ao Deus desconhecido. Ele disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, e achei entre vós vários altares, mas encontrei um altar ao Deus desconhecido, e é esse Deus que vocês não conhecem, mas é esse que eu vos quero anunciar, o Criador do céu e da terra, que fez todas as coisas e que espera que todos os homens o adorem como Senhor. Paulo instrui Timóteo que chegaria um tempo que as pessoas não viriam mais aos cultos de
não sei se acontece aqui, mas na minha igreja, lá onde eu congrego, acontece assim. Culto de domingo, a igreja está superlotada. 7 horas da noite, se você chegar às 7h10, não encontra lugar para sentar. E não é porque o pastor José Gomes prega, não. É porque os irmãos se acostumaram a ir à igreja no culto de domingo. Mas vai lá no dia de sexta-feira, você vai contar nos dedos quantos crentes tem lá. Porque chegou esta época que Paulo falou, não sofrerão mais, quer dizer, eles não sentirão mais atração pelo ensino da palavra, pela sã doutrina. Então Paulo está dizendo, isto vai acontecer, mas tu deve continuar pregando, você deve continuar no seu ministério de evangelista. Aleluia. Boa essa palavra. E eu quero falar aqui esta noite. Só vou na introdução, vocês me perdoem, tá? Eu quero falar sobre 3 mensagens que não podem faltar na igreja. 3 mensagens que a igreja não pode esquecer. A primeira mensagem, meus irmãos, e eu acredito que Paulo, lá no fundo, está querendo passar isso para Timóteo. A primeira delas, das 3 que não pode faltar na igreja, é a mensagem da cruz, é a mensagem do Calvário, é a mensagem que fala daquele que deu a sua vida pelos pecadores, é aquele que deu de si. Ele era Deus, e Paulo escreve isso aos Filipenses. Ele disse, ainda que era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se, e sendo achado em forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. E esta mensagem não pode sair da sua mente, crente, não pode sair do seu coração. A mensagem do Calvário, que um dia Deus fez-se carne, assumiu o lugar humano, tomou o lugar que era meu, que era seu, morreu em seu lugar para que vivêssemos a sua vida. A Bíblia está repleta de exemplos desse grande episódio. Ele está representado lá no Antigo Testamento, porque a história da cruz é o maior romance das Escrituras. É o amor de um grande Deus. É o amor de um Deus apaixonado por uma humanidade pecadora. E Ele ama esta humanidade de tal forma que Ele decide dar o seu único filho para que assumisse o lugar do pecador e resgatasse a humanidade perdida. E foi o próprio Cristo que disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior história de amor que a humanidade já ouviu, a história do Calvário, o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, assumindo o lugar do pecador. Está representado no Antigo Testamento o amor de Cristo pela igreja. Está representado no amor de Isaac por Rebeca. Abraão chama o seu criado Eliezer e disse, olha, desce lá em Padã-Arã e vai lá e busca uma esposa para um varão, Isaac, para o meu filho Isaac. Isaac é o filho da promessa. O seu nome significa sorriso. Todas as vezes que Abraão e Sara olhavam para Isaac, eles sorriam. Olhavam um para o outro e sorriam. Porque Abraão já tinha mais de 99 anos quando gerou Isaac. E Sara já tinha 90 anos quando viu a sua barriguinha crescer. Imagine você, uma mulher com 90 anos e um homem com 99 trazendo nos braços um bebê. É seu tataraneto, Abraão? Não, esse é meu filho e é filho da promessa. Sabe por quê?
Depois Abraão, de 99 anos, apareceu e o Senhor lhe disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus é Todo-Poderoso. O crente pega essa, não importa a sua idade, não importa o tamanho da sua dificuldade, Deus ainda faz milagre na sua vida, Deus ainda faz coisas grandes através de você, porque Deus ainda é Deus. Eliezer desce a Pagarã e ele vai dizendo: como que eu vou achar uma moça prendada que caia no gosto do meu senhor Isaac? Aí ele propõe: meu Senhor, vai comigo, ó Deus, e que seja que aquela varoa, que eu me aproximar daquele poço, e lá ela vir e disser: meu Senhor, deixa que eu apanhe água para ti e para os teus cabelos, que seja esta a que Deus escolheu para ser a esposa do meu senhor Isaac. Quando ele chega junto ao poço, lá nas propriedades de Labão, ele vê ali algumas ovelhas e vê algumas moças apacentando e separando ovelhas de ovelhas para dar-lhes água, até que ele se aproxima e fica observando. Uma moça se dirige a ele e diz assim: meu senhor, deixa que eu tome, que eu pegue água no poço, dê aos teus camelos e dê também a ti. Ele disse: é esta a escolhida do Senhor. Ele diz assim: olha, de quem és filha? Sou filha de Betuel, sou filha de Betuel. E ele diz assim: sou da parentela de Abraão, porque ali estava o irmão de Abraão em tempos passados, que foi quem construiu aquela colônia. E ele então tomou presentes, deu a ela, perguntou-lhe o seu nome, ela disse Rebeca, e ela mesma disse: vem comigo à minha casa. E lá apresentou seus pais. Mas observe, aí é que eu entendo que a Bíblia é completa e é perfeita. Eu estou falando de Calvário, eu estou falando da cruz, mas observe, lá dentro da casa de Rebeca, os seus pais perguntaram, depois de ouvir o relato de Eliezer, perguntaram a ela: tu queres ir com este varão? E ela disse: eu irei. Eu pergunto, o que foi que fez com que Rebeca se sentisse atraída pelas histórias de Eliezer? O que foi que fez com que ela deixasse a seu convívio, o seu ofício, seu pai, sua mãe, e acompanhasse um homem que ela nunca viu na vida, para se casar com um varão que ela nunca tinha visto? Eu entendo, meus irmãos, e o Espírito Santo me fala ao coração que o que ela ouviu foi exatamente o que o pecador ouve antes de aceitar Jesus. Ela ouviu contar a história de Isaac lá no Moriá. Ela ouviu ele dizer: olha, quando ele tinha 12 anos de idade, ele foi levado por Abraão, meu Senhor, para o Moriá, e lá Abraão arrumou o altar, arrumou a lenha sobre o altar, deitou ele sobre o altar. Mas quando Abraão foi imolá-lo para provar o seu amor, o seu temor a Deus, o anjo bradou do céu: se Abraão, não faças tal, porque eu sei que tu temes a Deus. Ergue os teus olhos e vê ali no mato um cordeiro que está preso pelas pontas, pelo chifre. Pega-o, apresenta-o ao Senhor e sacrifica-o. E assim é a história do meu senhor Isaac. Quando Rebeca ouve isso, o seu coração pulsa, porque ela disse: nunca ouvi uma história desse tipo. Foi exatamente isto, e foi contado ao pecador, foi contado a nós. Nós ouvimos a palavra. Olha, quando ele tinha 33 anos de idade, ele estava lá no Getsemane, depois de ter ceado com seus discípulos, e chegam os soldados, acompanhados de Judas, o traidor, e Judas o beija, e eles então o levam maniatado e arrastam
arrastam ele. Era uma noite de quinta-feira, ele passou a noite de quinta, a madrugada e um dia de sexta, passou sexta-feira à noite e lá julgado. Ele não dormiu de quinta até sábado, ele não dormiu, ele foi acusado, ele foi julgado e foi sentenciado, mas lá sendo sentenciado, lá sendo acusado, ele não abriu a sua boca, como um cordeiro mudo, ele foi levado para o matadouro, e lá depois de ser julgado por crimes que ele não cometeu, e forçaram a carregar uma cruz pesada pelas ruas de Jerusalém, levaram até um lugar que era uma descida íngreme, chamada Monte Caveira. Lá levantaram a sua cruz, e de um lado e de outro tinham dois ladrões, mas tinham muito mais pessoas crucificadas, mas a Bíblia relata dois, um ao lado direito, um ao lado esquerdo, e ele no meio. E quando eles estavam ali disputando as suas vestes, os dois ladrões conversavam com ele. Um dizia assim: tu não és o Cristo, salvaste a muitos, curaste a muitos, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro disse: tu nem ao menos temes a Deus. Nós estamos aqui porque nós fizemos por onde nós fomos criminosos, mas este justo e o mal fez. Olhando para ele, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele, cheio de amor, apaixonado pelo pecador, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta mensagem não pode faltar na igreja. Esta mensagem não pode ser apagada da mente do crente. Você foi amado por um Cristo que decidiu dar a vida pela sua vida, apagou seus pecados, te reestruturou, te restaurou e te deu vida e te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha isso, não deixe de pregar esta palavra. Eu participo de reuniões em várias igrejas, conselho de pastores, fala-se de tudo, menos do Cristo do Calvário. Esta mensagem está sendo esquecida. A tônica tem sido outra, mas a igreja, ela sabe de onde saiu, ela sabe de onde veio, ela sabe o preço que foi pago, ela sabe o que custou. Olha, queridos, Jesus amou-nos de tal forma que deu a sua vida. João disse: vede, com grande amor nos tem tido o Pai, de dar a sua vida, ainda estando nós nos nossos pecados. E a Bíblia diz, João capítulo 16, capítulo 3, versículo 17, ele vai dizer assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Se isso não alegra o seu coração, querido, fala aí para mim o que eu preciso dizer para você se alegrar. A mensagem do Calvário é a primeira delas que não pode faltar nas nossas reuniões, nos nossos cultos. Falemos do Cristo do Calvário, falemos do Cristo que deu a sua vida, mas ele não somente morreu, ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus disse no capítulo 10 de João, ele dizendo assim: eu sou a porta do curral das ovelhas. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário, ele vê o lobo e foge, porque
o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aí ele vai completar dizendo assim: eu vim para que vós tenhais vida e vida com abundância. Quando ele diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, ele não está falando do diabo como nós interpretamos. Ele está falando, ele disse: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas todos eles pereceram, todos eles morreram. Lá no Sinédrio, quando os discípulos estavam julgados a respeito da pregação do Evangelho, eles disseram: vamos proibir esses homens de pregar a palavra. Mas levantou-se um homem chamado Gamaliel, disse assim: varões, devemos ter cuidado com o que nós lançamos sobre esses homens, porque antes desse Jesus surgiu Judas, e Judas ajuntou uma grande multidão. Depois de Judas veio Teudas, e também ajuntou uma grande multidão. E veio esse Cristo, e também daqui a pouco ninguém vai se lembrar mais. Mas observe, tanto Judas quanto Teudas eram líderes de motins que levaram pessoas para o deserto, e depois que foram mortos, as pessoas esqueceram desse Judas, esqueceram desse Teudas, mas ninguém esquece do Cristo do Calvário, ninguém esquece de Jesus, porque ele está vivo, ele ressuscitou e está aqui entre nós. O clima dessa cidade é muito gostoso e me faz ficar rouco com facilidade. Mas eu vou prosseguir enquanto a garganta ainda emite som. A minha cidade é quente e aqui tem feito frio. A segunda mensagem que eu quero pregar esta noite, que não pode faltar na igreja. A primeira é a mensagem do Calvário. A segunda é a mensagem do Pentecoste. As nossas igrejas não podem esquecer que a igreja nasceu lá no Calvário, mas ela prosseguiu com o poder do Espírito Santo, da infusão das línguas estranhas, como evidência do batismo com o Espírito Santo. O Pentecoste não é uma doutrina nova, não é uma novidade. O Pentecoste é um ensino dado pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, mas que vós recebereis. A igreja vive hoje no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo a força impulsora da igreja do Senhor. É o Espírito Santo que capacita os obreiros. É o Espírito Santo que levanta obreiros para a obra. É o Espírito Santo que unge, que dirige, que consagra, que envia. Porque o Espírito Santo é a força da igreja. O poder do Pentecoste é atual no meio da igreja. Naquele dia, lá em Jerusalém, no dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no cenáculo e veio de repente um som de um vento veemente e encheu toda a casa em que estavam presentes, e todos foram cheios do Espírito Santo e viram usar sobre cada um deles línguas repartidas como que de fogo, e todos começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Ei, crente, se isso é novidade para você, eu te convido a ir mais fundo, a buscar com intensidade o poder do Espírito Santo, porque ele está atual, ele está à disposição, ele está aqui para que você seja cheio desse poder, para que você receba esse poder, receba essa autoridade. A igreja não pode deixar de pregar sobre o Pentecoste, porque a vida da igreja está aí, o poder do Espírito Santo atuando no meio do seu povo. Aleluia! Paulo chega em Éfeso, capítulo 19,
crentes, não dos convertidos, 12. E ele pergunta: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Aí Paulo pergunta: então, em nome de quem vocês foram batizados? Eles disseram: nós fomos batizados no batismo de João. Aí Paulo então diz a eles: na verdade, João batizou com água para o arrependimento, mas ele mesmo disse: após mim virá outro que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E então, orando e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, conforme aconteceu em Jerusalém. Pedro chega na casa de Cornélio e depois de pregar a palavra, ele orando, veio o Espírito Santo sobre a família, os criados, os convidados de Cornélio, e toda a casa foi cheia do poder do Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo, meus irmãos, é uma igreja fria, apática, é a igreja que quer olhar para trás, é como Israel no deserto, querendo voltar para o Egito. Mas, querido, entenda uma coisa: é o Espírito Santo que alegra o seu coração quando você ouve uma canção, é o Espírito Santo que te alegra quando você ouve a palavra, é o Espírito Santo que te anima quando você está na luta, é Ele que te dá força, é Ele que te diz que você não deve desanimar, porque a chegada está próxima, a reta final está próxima. Ele aviva a igreja, Ele aviva o crente frio. Ele glorifica o Senhor. Quando você diz um glória, não é que você quer dizer, é que o Espírito Santo te impulsiona a glorificar ao Senhor. Todas as vezes que você glorifica, é o Espírito Santo impulsionando a sua vida a glorificar o Senhor. Somos defuntos ambulantes, mas Paulo
para a última mensagem que não pode voltar na igreja. A primeira, a mensagem do Calvário. A segunda, a mensagem do Pentecostes. Mas qual é a terceira, pastor, que não pode faltar na igreja? É a mensagem do arrebatamento. O mundo hoje está se preparando para ficar aqui. Você sabe, foi profetizado há muito tempo atrás que haveria uma grande seca no planeta Terra. Hoje, alguém disse assim, mas eu não percebi isso, aqui em casa não faltou água. Eu disse, ô irmão, acorda para a vida, tem faltado água no planeta. Olha que o rio Amazonas, que é o maior fluente de águas da bacia amazônica e hidrográfica dessa nação, baixou o nível, seus afluentes baixaram o nível, os ribeirinhos, muitos passaram aperto por falta de água e por falta de peixe, que não puderam pescar, não puderam transitar. Isso na maior bacia hidrográfica do mundo. Faltou água na Europa, faltou água na América do Norte, na América do Sul, e você não viu isso? E graças a Deus. Mas isso é sinal que foi profetizado lá atrás. Coisas profetizadas lá atrás já começaram a acontecer nos nossos dias. A gente está profetizado, meus queridos, uma grande fome sobre a face da terra. A Europa hoje está vivendo seus momentos cruciais. Estamos vivendo momento de temperatura alta, o calor absurdo num continente que é de gelo, que é frio, mas estão vivendo momentos onde a temperatura está passando de 40 graus. Isso na sombra. Se você está acompanhando o noticiário, você está vendo que isso está acontecendo. O que é isso, pastor? É o prenúncio da volta do Senhor Jesus. Está predindo uma grande fome no planeta. E você sabe, a juventude deve saber, porque são estudiosos, existe um cofre, creio que vocês já ouviram falar disso. Existe um cofre na Suíça, onde estão armazenadas todas as sementes de cereais de tudo do mundo. Por que os cientistas estão preocupados? Porque eles sabem que a palavra de Deus é verdadeira e vai se cumprir. A grande fome no planeta. Mas tem uma coisa, queridos. Aleluia. Enquanto o mundo estiver no aperto, você e eu estaremos comendo manteiga, leite, mel, na terra que emana leite e mel espiritual. Lá haverá uma árvore da vida que dá 12 frutos por ano. Os frutos dessa árvore são alimentos e cura para as nações da terra. Lá na eternidade não haverá fome, não haverá sede, não haverá necessidade de sol, não haverá necessidade de luz, porque o Cordeiro do seu trono resplandece e irradia luz, e todos nós estaremos tomados por uma glória sobrenatural. Essa mensagem não pode faltar na igreja do Senhor. A igreja precisa viver hoje como se Cristo voltasse amanhã. Aleluia. 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 A mensagem do arrebatamento tem que estar em evidência. Lá nos seus afazeres, seja ele qual for, você está lá, mas você está pensando no céu. Oh, se meu Senhor voltar hoje, oh, que dia glorioso será. Você está lá querendo fazer, irmã, o almoço, lá cuidando. Oh, Jesus, que dia maravilhoso. Eu estou ansiosa para subir com o meu Senhor. Sabe, a Bíblia, Jesus conta a história de 10 virgens, mas observe, as 10 virgens é muito mal interpretada, porque as pessoas acham assim, olha, 5 vão subir, 5 vão ficar, querido. Bota a mente dentro da Bíblia e você vai ver que a necessidade não era das virgens ter tão somente azeite, é que elas precisavam estar
apercebidas. Porque às vezes a pessoa diz assim, se apega na lamparina. A lâmpada tinha que estar acesa, mas elas foram comprar azeite. Então a questão não estava no azeite, porque foram comprar. Observe, uma coisa, Jesus do texto vai mostrar que a questão crucial é que elas não estavam apercebidas. Não pode que... Meu Deus. Você sabe o que o diabo mais quer te distrair? O que ele mais quer tirar da sua mente? Essa ideia de ir para o céu. O que ele mais quer é atrapalhar você. Por isso Paulo escrevendo a Timóteo diz, aquele que milita não se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Não podemos estar envolvidos com coisas aqui que vão nos embaraçar. Em nome de Jesus, igreja, vamos dizer bem alto, Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu estou pronto, eu quero subir, nada vai me prender a este mundo, do mundo eu não sou, estou aqui como peregrino, estou de passagem, mas breve ouvi a voz do meu Senhor. Cantares de Salomão está bem claro para nós, quando a Sunamita diz, o meu amado vem saltando sobre os montes, o meu amado é semelhante aos filhos dos gamos, ele meteu a sua mão na fresta da porta, e a minha alma estremeceu. Sabe o que é isso? É a igreja cheia de paixão, cheia de temor pelo seu Senhor, aquele que resgatou-nos das trevas, aquele que prometeu que voltaria, ele está voltando para nos buscar. E se quando eu era criança, ouvia esse assunto e ouvia dizer que ele estava perto, hoje posso dizer que ele está mais perto do que nós imaginamos. Não podemos deixar de pregar esta mensagem. E aqui eu estou concluindo. A igreja não pode esquecer do Calvário. A igreja não pode esquecer do Pentecostes. A igreja não pode esquecer do arrebatamento. Aleluia. Daqui a pouco estaremos em casa. Aleluia. Aleluia. Vai me lembrar. Aleluia. Casaram missionários. Foram para o campo missionário. Trabalharam lá 35, 38 anos no campo missionário. E agora já cansados, doentes, resolvem voltar para casa. E eles voltam, conseguem passagem e voltam para casa, voltam para o seu país. Mas quando desce no aeroporto, o missionário diz assim, cadê a orquestra? Cadê a banda de música para nos recepcionar? Temos 38 anos da nossa vida no campo missionário. Não tem ninguém aqui no aeroporto nos esperando. A esposa disse assim, meu velho, fecha sua boca. Nós não chegamos em casa ainda. Nós ainda não chegamos lá. Quando chegarmos lá, não teremos uma orquestra somente. Teremos um coral de anjos. Ouviremos o bem-vindo do Pai. Ouviremos ele dizer, vinde bendito, possuindo a herança, o reino que você está preparando. Glória a Deus. Vamos à fundação. Te amo, Deus, tua graça nunca falta. Todos os dias eu estou
Jesus está falando, irmão, que Ele está voltando para arrebatar a igreja. Deus abençoe a todos nessa noite, amado. Ou essa palavra que nós ouvimos mais uma vez aqui nessa noite. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos podem dizer aleluia? Amém. Não se esqueça, irmão, a mensagem da cruz. Repita comigo a mensagem da cruz. A mensagem do Pentecoste. E a mensagem do arrebatamento. Glória seja dada ao Senhor. Já estamos terminando, irmãos. Já estamos terminando. Deus abençoe o pastor José. É sempre bem-vindo já nesta casa. Quantos querem que ele volte, diga amém. Amém. Mineiro, quando gosta, gosta mesmo. Não tem jeito, não. Terça-feira, irmãos, teremos aqui oração e o ensino da palavra. Venha para cá. Semana passada tivemos aqui um trabalho importantíssimo, mensagem entregue pelo pastor Valdeci, tá? E terça-feira temos mais. Se Jesus não voltar, tá? Pastor José não estava aqui. Domingo passado eu preguei sobre o arrebatamento. No meio da semana, aquela mensagem do pastor Lucinho, daquela visão daquela criança que foi batizada com o Espírito Santo e viu a igreja sendo arrebatada. E agora, novamente, Deus toma aqui o púlpito e fala do arrebatamento. Dá para você dar glória a Deus? Glória a Deus. Dá para você dizer aleluia? Aleluia. A Bíblia diz que antigamente Deus falava aos pais pelos profetas, mas a nós, nesses últimos dias, Ele está falando pelo Filho. Tá? Glória a Deus. Sexta-feira, 19 horas, ensaio das irmãs. Quinta-feira, quinta da intercessão. Sexta-feira, ensaio com as irmãs. Sábado, um ciclo de oração aqui com a participação do conjunto El-Elião, conjunto dos varões. Tá? Como falamos hoje na escola bíblica, logo após, teremos aqui a reunião com o dirigente do conjunto dos varões, pastor Denoí, tá? E os varões que vão estar aqui com as varoas, logicamente, que é consagração às 6h30, né? Um traz uma garrafa de café, o outro traz um bolo, e depois da consagração, o pastor Denoí quer conversar conosco, tá? Isso aí será postado lá no grupo do conjunto dos varões. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E domingo pela manhã ainda, nós teremos aqui a Santa Ceia do Senhor às 8h30 da manhã. Qual horário? 8h30. Cantando aqui o conjunto dos varões. Não falte ninguém. Amém, irmão? Vocês estão com um dirigente novo aí agora. E ele aperta, tá bem, irmão? E o objetivo que ele falou hoje aqui. Vai ter a reunião, então vamos aproveitar a consagração e após a consagração eu já converso com vocês. É assim que eu gosto. É a água na colher, a mistura do chamate. Tá? Glória a Deus. O senhor está convidado para ficar aqui, irmão? Não faz isso não. Eu estou com saudade do senhor já. Puxa vida. Entendeu? Sei, o senhor casou com a gente aqui agora, não tem jeito não. Avisa o pastor lá, tá? Tem um pastor lá que falou que eu casei lá. Mas é para ele, assim, você casou sim, casou com a Aureli, pois é, mas casei com a igreja também. Deus abençoe, uma boa viagem para o Senhor, tá bem? Vamos orar pelo Senhor. Glória a Deus. Aniversariando primeiro, meus amados. Nós teremos minha sogra, irmã Marina, e também irmã Diaconisa Maria e José Neto. Cadê o José Neto? Vem cá, meu filho. Entendeu? José Neto. Glória seja dada ao Senhor dos Deus.